para todo o Brasil. Se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar. E comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia, com vocês ninguém menos que essas mulheres conectadíssimas, Sil Curiati e Fabiana Saba. Olá, galera! Oi. Agora hoje é de casa o nosso contexto. Esse contexto tá em cozinha, em estúdio, na casa. A gente vai para tudo quanto é lugar. A gente está muito ativa, né, Fabi? Então, cada hora é um lugar para vocês não se acostumarem, porque a gente é assim, a gente gosta de mudar. Dizem que o signo da Fabi, né, que é Sagitário, falam que o adesivo de carro é não me segue porque eu não sei para onde eu tô indo. O meu ascendente é em Sagitário, então, assim, com as duas desse jeito, assim, não esperem constância. Surpresas, entendeu? A gente vai. Doida. É só surpresa. Fabi, como foi sua viagem? Você estava de férias. A Fabi saiu de férias, gente, semana passada. Fui para Key West, foi uma delícia. Foi uma viagem muito especial, porque fui eu, minha filha mais nova, e quem tem mais de um filho sabe que a gente acaba não dando tanta atenção quando a gente dá pro primeiro, pro segundo, desse tipo assim. Então foi especial eu, ela, amiguinha, a melhor amiga dela e a mãe, e a gente fez um girls trip. Então foi muito gostoso, muito mesmo. Pegou calor? Tá fazendo esse pipi? Acabou de fazer um pi, é no seu... É no meu computador, como é que eu faço isso não fazer um pipi? Eu não sei o que tá fazendo pipi, deixa eu pensar. O WhatsApp. Não, Messages. Então desliga o aplicativo, você sabe? Clicar com direito. Vou quit todos esses aplicativos daqui, porque senão esses trem... É o ideal quando tá... Então... Fabi, e tava calor lá? Ou como que tava? Porque, assim, Key West, teoricamente, é o ponto mais sul dos Estados Unidos. Então tem que estar quente. Algum lugar tem que estar quente nesse lugar, nesse país. Tava quente. Eu andei de paddleboard, que eu não sei o nome em português, que é tipo aquela prancha que tu fica em pé em cima. Sim. Eu não fiquei em pé, eu fiquei tentadinha. Andei com a minha filha, o que foi muito legal, assim, tipo... Andei de jet ski com ela dirigindo, mas com guia e tal, para ficar seguro. Né? E a gente fez uma coisa gostosa. Fez snorkeling, viu o bichinho. Foi muito especial. E a pergunta é, caiu na água? Fui na água. Não cai, mas eu pulei na água. Ah, você não caiu nem do jet ski e nem do paddling? Meu, jet ski é a menina... Eu sou péssima, né, de coordenação. Mas a Rebeca, pegou o jet ski, nunca tinha dirigido antes, ela já andou várias vezes, mas sempre com o pai, ela foi perfeito. O paddleboard, ela que estava fazendo também. Foi sentadinha. Porque ela é muito boa, muito coordenada. Isso explica, porque aqui na minha casa só faltou a Fabi cair, porque ela derrubou tudo. Eu sou muito coordenada. Mas eu tenho uma filha coordenada, uma não e uma coordenada. Aí, como eu estava com a coordenação, eu aproveitei. Você sabe que eu vi uma notícia que eu tô querendo te falar faz tempo, mas eu falei, vou guardar para falar para ela no contexto, que eu achei muito interessante, não tem nada a ver com nada, mas eu lembrei e queria te contar. Eu vi uma notícia que no Japão, quando uma mulher se divorcia uma esposa se divorcia de um marido porque ele a traiu, a amante do marido, por lei, tem que pagar uma mesada para a esposa pelos danos morais e pelo quanto ela prejudicou o casamento. Gente! Você já viu isso? Mas eu vou te falar uma coisa, não sei se eu gosto. A responsabilidade, para mim, é quem casou comigo. Ah, sim, mas ele também tem que pagar. Mas a mulher também tem que pagar. Não é só a mulher. Eu acho errado tudo, eu não faria contra a mulher, mas posso te falar, ela não me deve nada, mas o cara deve, entendeu? Então, assim, eu acho que quem te trai, quem tá no relacionamento, seja homem ou mulher, é quem fica devendo. Ficar com a outra pessoa brigando, não sei o quê, por mim, ó. Entendeu? Agora, quem me deve, quem me prometeu ali, me jurou. Jurou, concordo. Entendeu? Porque sempre a mulher que fica no ônus, né? Eu concordo com você, mas aparentemente são os dois que têm que pagar. É que eu achei curioso essa história da mulher e elas se sentem honradas em pagar. Elas falam, realmente eu atrapalhei, que é uma coisa cultural, né? É bem discutível, mas é cultural. Eu só achei interessante. Gostei dessa parte, tipo, de respeito, de... aquela... Tudo que é criado na sociedade, né, que é uma construção da sociedade, existe uma justificativa cultural que a pessoa fala, tá bom, eu abaixo a cabeça, eu faço. A gente não sabe o quanto é bom, o quanto não é. No Japão, quando você ofende alguém, faz alguma coisa errada, você traz um bolo. Então, eu imagino, tipo, a amante trazendo um bolo de cenoura com chocolate delicioso, e eu falando, ok, boa troca. Opa! A campainha tá tocando. É você, cara minha.
Olá, pessoal. Oi, Fabi. Oi, Sil. Adorei o contexto da semana passada, mas estou chateada porque não fui convidada para o almoço. Mia, no próximo a gente convida, Mia. No próximo a gente convida você, a Pietra e a Inês, porque a gente está em vias de comemorar 10 mil assinantes. Sim, fazer uma festinha. Esta semana teve muita busca por conteúdo de política no Brasil e nos Estados Unidos. Vocês querem falar desses temas? Dá para fazer uns 5 episódios de tanta coisa que tem. Eu não, você quer, Fabi? Eu não me basta estresse na vida, chega. Vocês pesquisem, gente, se vocês quiserem saber, manda mensagem, a gente até responde uma coisa ou outra, mas a gente não vai falar. Coisas até boas acontecendo, tal, tudo, entendeu? Mas tem umas coisas boas, mas assim, saúde mental antes de tudo. Vamos lá. Os dentes da Aimee Wood. Eu posso te falar que eu vi uma entrevista dela, que eu adorei, porque ela falou na entrevista que vários dentistas estavam comentando sobre o dente dela na TV. Olha que coisa interessante, né? A pessoa vai lá, tá comentando. E que ela primeiro tinha ficado assim, um estranho, né? Porque deram um nome ao negócio que eu tenho, eu nem sei qual é o nome, ela falou não sei o quê, não sei o quê. E aí no final ela falou assim, mas aí no final eles falaram, mas se você tem esse dente, não precisa fazer nada para consertar. Se você gosta, tá linda, não sei o quê. E aí ela ficou super feliz e eu achei isso legal. E é isso. Se te incomoda, faz. Se não te incomoda, não faz. E nela é aquilo que a gente fala, que eu falo muito para os meus filhos, assim, para minhas filhas. Às vezes uma coisa que você não gosta vai ser o seu grande charme no futuro. Ela fala bem isso mesmo. Eu vi essa entrevista também e ela diz: isso é o que me diferencia, então nunca me incomodou, porque tem uma hora que você, quando é muito jovem, adolescente, você quer encaixar, mas ser diferente, principalmente nessa área, né, como atriz, é interessante. O que eu acho assim, ela é um doce, porque o jeito que ela fala, tá todo mundo sendo super lovely comigo, né? Estão sendo adoráveis, mas ela tá recebendo muita crítica. Então, o que eu acho bonito, aquele outro lado, assim, de olhar pelo psicológico da pessoa e por saúde mental, é como ela lida com a crítica. Ela lida com a crítica com outro olho no elogio. Então ela sempre traz o elogio na frente e isso denota um mindset de crescimento, não é aquele mindset destruidor que abraça o crítico. Então eu acho isso super bonito. Além de tudo, ela fala sobre a representatividade. Um monte de gente escrevendo para ela, dizendo que eu também tenho e agora eu me sinto bem por sua causa e tal. Aí acho que ela completa falando: só não vai, por favor, lixar o dente para ele ficar com o espacinho também, porque daí já é muito, né? Too much. Mostra como a moda dita como a gente é, né? A pessoa fica famosa, se ela tem alguma coisa, vira moda, ela tem medo até de que os outros raspem pra ficar. A gente copia muito o que a gente vê. E, na verdade, a gente deve ser feliz com o que a gente tem e saber que estaria na moda se fosse a questão de, enfim. É isso mesmo. É que nem o nariz da Barbra Streisand. Que as pessoas falavam do nariz da Barbra Streisand e é o chunk dela, entendeu? Então, são coisas assim. Total. Falam sempre mais de mulher, né? Você já reparou? A gente não lembra muito de assets masculinos que falavam e virou alguma coisa. Sempre a mulher que é criticada, não é doido? Volta aquele assunto de que a gente, o homem, né, no geral, como sociedade, tem pertencimento, tem ownership, eles são donos das mulheres, né? Então a gente tem que ser de uma maneira agradável aos olhos deles, né? Não estamos falando de homem específico. Depois a gente vai falar mais sobre todos esses assuntos, assim, no geral, para falar de homem, gente, falar de masculinidade, falar de machismo, falar como um grupo, como sociedade, não é você pessoalmente. Boa. Empresa de testes de DNA faliu. Gente, é a 23andMe. Muitas pessoas no Brasil fizeram esse teste. Eu, quando morava no Brasil e vim para os Estados Unidos, eu comprei esse teste, eu fiz, eu mandei, eu tenho o acesso e tudo mais. E é muito bacana, foi muito legal. Várias pessoas da minha família também fizeram, que daí você quer começar a ver a genealogia e tal. Mas ela faliu. E tem um recado muito importante. Entre no seu perfil, então tem um aplicativo, ou você pode estar entrando também direto pelo seu browser, mas entre nesse aplicativo e delete os seus dados. Você entra no perfil, você vai em settings, naquela engrenagenzinha, em visualização de dados, e lá dentro você baixa o que te interessa. Eles têm vários reportes, todos os reportes que você tem direito pelo valor que você pagou, tem vários tipos de plano. Faça o download, alguns deles você tem que pedir o download, eles vão te mandar em até 30 dias. Ao final desses pedidos e de fazer o seu download, volta um quadrinho e vai na área de deletar dados e clica deletar. Por que isso? Que essa empresa vai ser vendida, sabe-se Deus para quem? Dizem que o maior bidder vai comprar e ele vai ter direito a tudo
Porque as pessoas não compram a empresa, elas querem o asset da empresa, que são os dados, a informação que eles têm de milhões de pessoas. Então, eles vão usar isso, a gente não sabe como, porque daí, a partir do momento que ela entra à venda, as políticas de privacidade, de uso dos seus dados, que eles estabeleceram, já não valem mais. Então, ó, já, antes de ser vendida, já, deleta. Aproveitando para dizer, primeiro, que eu vou deletar a minha, tipo, assim que a gente acabar aqui, porque eu fiz também. E segundo, que quem tiver histórias, coloca aqui de pessoas que encontraram pessoas, porque eu tenho cada história de gente que achou doidura, assim, tipo, um irmão que... Coloca aí as histórias e um dia a gente vai contar e dividir com vocês. Próximo. Você achou alguém? Hã? Você achou alguém? Não, mas eu tenho pessoas que acharam irmãos que não sabiam que tinham, de fora de casamento do pai, que o pai casado da vida inteira. E acharam por aí. Imagina, você, oi, tudo bom? Eu sou sua irmã, eu conheço várias pessoas. O meu sogro, da parte, o padrasto do Rafael, achou uma irmã. Gente, eu nem posso contar essas coisas, porque eles são totalmente... Muito bom. Cidade subterrânea encontrada no Egito. Essa cidade subterrânea, na verdade, existe uma lenda de uma cidade subterrânea que chama, até eu anotei, pera aí, que eu anotei o nome, tá? Que é uma Salas Diamante, que é uma cidade mística, lendária. Eu acho que tá um pouco nisso, assim, eu adoro essas pesquisas, adoro esse tipo de coisa, mas para mim tá um pouco de especulação pelo simples fato de ser uma coisa que não tem, como é que fala? Peer review, que é a revisão dos seus pares, né? E qualquer pesquisa sem revisão de pares, ela não pode ser levada tão a sério. Então, exatamente, Fabi. Eu falei com uma arqueóloga, eu fui conversar com uma arqueóloga vendo se ela poderia participar e ela não pôde, foi muito em cima da hora, né? Porque a gente vê as notícias e já quer sair dando. E ela disse, por enquanto não dá para afirmar que isso ocorreu de fato, porque tem algumas razões, né? Então, primeiro, aparentemente esses dois pesquisadores, eles falaram sobre isso para a imprensa apenas. Isso significa que eles não chegaram a publicar toda essa pesquisa e todo esse trabalho numa revista científica, numa revista da área, né? Todas as áreas científicas onde pesquisadores atuam têm suas próprias revistas, que são journals. E eles aparentemente não publicaram nada. Então, isso tem que ser feito depois de justamente o que a Fabi falou, de ser revisado pelos pares. Então, existe a comunidade de pesquisadores, tem que validar isso cientificamente para poder entrar nesse journal. E aí, as pessoas que lerem, nós, consumidores, nós, leigos, lermos e temos certeza de que isso sim procede, que é um fato. Além disso, as autoridades egípcias ainda não confirmaram que esses pesquisadores receberam autorização para desempenhar esses testes que eles dizem ter feito. Por quê? Para eles terem identificado uma cidade embaixo das pirâmides, o perímetro é muito perto. Então precisa de autorização para entrar com esse equipamento lá embaixo. Outro ponto interessante é que um desses pesquisadores, ele é conhecido por ter teorias de que as pirâmides foram construídas por ET. Mas não importa se foi construída por ET, se não foi, o ponto tudo que você falar, se for para ser usado e passado adiante, tem que ter comprovação da informação. É necessária a divulgação detalhada da metodologia, então não está explicado qual que é a metodologia e por aí vai. Gente, é paia. Não sei, então não dá para dizer que é paia ainda. Eu acho que é paia. Pode ser paia, mas não dá para dizer que é paia. Sabia que o tempo de vida da Cleópatra na Terra está mais perto do nosso tempo de vida, meu e seu, do que da construção das pirâmides? Não sabia. Olha que doido, né? Quando a gente coloca as coisas em perspectiva, a pirâmide é ótima, a Cleópatra, não a pirâmide, a Cleópatra viveu entre 69 e 30 antes de Cristo. E as pirâmides, isso significa assim, 2055 anos atrás, 2090 anos atrás. As pirâmides acreditam terem sido construídas 2.500 anos antes de Cristo. Nossa, então, assim, muito antes. Ela viveu em 30 antes de Cristo, em 60 antes de Cristo. Então, eu sou a favor de umas conspirações assim de construção da pirâmide. Um dia a gente conversa sobre. Eu tenho minhas próprias ideias, tenho minhas próprias... Porque eu acho muito interessante tudo isso. Eu acredito, não sei se alienígena, um outro momento da evolução do ser naquela época, mas matematicamente falando, etc., é uma coisa muito... Precisava de um ser muito, assim, aware, muito conhecimento.
Dizem que os egípcios tinham muito conhecimento que foi se perdendo, né? Que eles eram bastante evoluídos. Eu quero ouvir essa sua história porque eu me interesso também. Eu ainda estou no meio termo ali do que é e o que não é. Vamos falar um dia sobre isso. Adolescência. Eu acho que tem tanta coisa para falar sobre esse seriado. Esse seriado, Adolescência, ele está passando na Netflix. Ele rapidamente entrou no mais assistido. São 4 episódios filmados. Ele é filmado em plano sequência, ele é todo especial, mas o mais importante é o soco no estômago de todo pai, toda mãe. Eu acho que, como sociedade, tudo que está acontecendo, como a gente está criando nossos meninos, como estamos criando nossos filhos no geral, tem muito assunto. Eu acho que não dá nem para falar num programa só. Mas vamos falar dele? A conversa. Eu acho que a gente tem que falar dele. Guardamos, hein, Mia? Copa do Mundo FIFA 2026. Plantando o contexto informa, Dorival caiu. Ai, gente, que tristeza, né? Eles estão buscando, assim, a busca é grande por causa das eliminatórias da Copa, né? Não sei se você tá vendo algum jogo, Fabi. Eu vi os jogos de 94. Ela volta para 30 anos. Aquilo foi jogo. Eu não vejo mais jogo. As buscas estão sendo por isso, tem buscas sobre os tickets também, sobre os ingressos da Copa, mas é importante a gente dizer que depois daquela coisa bonita que aconteceu ontem com os nossos irmãos argentinos, o Brasil tem 1% a mais de chance de ir para a Copa. Olha que interessante, não porque perdeu, mas por causa dos resultados dos outros times. Mas estamos mal, né? Vamos. Né? Craque Neto. Quero ouvir do Craque Neto isso daqui, que eu quero saber. Ele deve estar falando já disso, a gente não viu só ainda. Com certeza. Só que eu acho que tem uma coisa mais legal ainda para falar sobre isso, que a gente não falou. Porque o contexto também é Copa do Mundo, gente. Vocês não têm ideia do que eu e a Fabi estamos preparando para vocês para a Copa. Assim, vocês não têm ideia. A Copa vai ser nos Estados Unidos. A gente está empolgada, né? Muito. A Copa vai ser aqui nos Estados Unidos e a gente vai fazer tudo gostosinho para vocês. Essa Copa. Eu adoro futebol, eu vou me divertir horrores. Vai ser demais. A Fabi vai usar a camisa da seleção de 94. Com 94! Quem viveu, viveu. Galo, 117 anos. Bom, não saímos do futebol, né? Galo, 117 anos. Parabéns, Galo. Eu conheço o Galo York, devem estar comemorando aqui em Nova York também. A maior torcida. Galo York? Galo York. Torcida nada do Galo aqui. Entrevistei eles, é legal pra caramba. Tem minha assinatura numa bandeira que eles têm lá em cima. A gente tem que ir no Bar Legends pra ver jogo lá. É demais. Todas as torcidas aqui têm seu próprio torcida organizada em Nova York? Não sei se Corinthians, São Paulo. Do Corinthians e do São Paulo, se eu não me engano, estão em New Jersey, se eu não estou enganada. Em Nova York, acho que tem Fluminense organizado, tem Boca organizado, tem o Galo, tem algumas outras. Então, cada uma está em um cantinho ali. Oi? E o Palmeiras, tem algum lugar? Não sei, porque não me interessa. Próximo. A volta de Ted Lasso. Não saímos do futebol ainda, Fabi. Eu vou te falar, eu assisti as primeiras seasons, as primeiras temporadas, adorei, acho super fofo. Gosto muito desse tipo de feel good series, né? Que é pra gente se sentir bem. Eu assisto muita coisa pesada, porque eu amo coisa de fim do mundo, né? Apocalíptico. Então, pra mim é bom de vez em quando ter uma coisinha que eu posso pôr e dar um, sabe? Então eu fico feliz com esse. Qual que era aquele que a gente falou, que eu falei o nome do Brasil da outra vez? E também é feel good, também é de futebol, ou de basquete, de basquete. De basquete é o Running Point, que é a dona da bola. A dona da bola também, adorei, que para mim é mais ou menos a mesma coisa, só que eles americanizaram, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa parecida, mas eu acho bem diferente. Eu acho que o Ted Lasso, ele vai mais profundo nos personagens. Os personagens são muito mais complexos. Então, eu amo, né? Você falou assim, acho legal, eu amo Ted Lasso. Para mim é uma das grandes séries que mostram alguns detalhes do ser humano que escapam, né? Então, é o coach ali, o treinador, que é super animado, que é otimista, e é por isso que a série tá voltando, porque ela não para de ser vista e revista, porque as pessoas estão dizendo que elas às vezes precisam de doses de otimismo. É interessante isso, né? Que é isso que você falou, do Feel Good Series.
mas elas olham para o Ted Lasso, que é super otimista, e enxergam só aquela bidimensionalidade, né? Quando você encontra uma pessoa e trabalha com ela, você fala, nossa, ela é super feliz e tal. Vai ver a segunda página, vai ver a terceira página se é isso mesmo e o que está por trás. Eu acho isso maravilhoso, porque mostra ele sozinho, ele sofrendo com o divórcio, a saudade do filho, ele sofrendo até para aprender, sofrendo aí entre aspas, mas para aprender as regras de um jogo que ele desconhecia. Então, eu acho essa série muitíssimo bem escrita. Nova temporada de The Last of Us. Não, agora sou eu. Eu amo. Tá para chegar, gente. Eles começaram a soltar mais coisinhas. Eles já tinham soltado o trailer e agora eles soltaram todo um resuminho dela, da onde tá indo, para onde vai. E eu vou te falar que vem aí coisas bem profundas. As pessoas acham, muitas vezes, que shows sobre zumbi, sobre fim do mundo, sobre vampiros, sobre, enfim, distopias, que são coisas bobas. Mas se você assistir principalmente The Last of Us, tem também o Station Eleven, também assim, você vai perceber que nada mais é do que um vídeo antropológico, falando difícil, porque a gente vê como o ser humano reage, como o ser humano sobrevive com essas adversidades. E eu acho que The Last of Us mostra isso de tantas formas legais e de tantas formas humanas. Assistam, mesmo se você não gosta dessa coisa de zumbi, não é um zumbi qualquer, é um zumbi que pode acontecer. Eu gosto de coisa que parece que não é de verdade, mas que poderia acontecer, sabe? Tem que ter uma razão seguida, e o Last of Us segue esta razão. Eu amo, gente, eu amo. Bom, Mia, obrigada, né? Foi bom. Beijos, Mia! É sempre um prazer. E fico esperando o convite para a baladinha. Fabi, acho que tá meio que decidido o tema, né? Sil, gostaria que não fosse esse tema, porque eu acho que é um tema tão delicado, mas a gente tem que falar sobre a adolescência. Vamos lá, série boa, né? Série boa. Eu assisti numa tacada, praticamente. Assisti 3 episódios num dia e outro em outro. E, assim, várias coisas. Primeira, a parte técnica que você começou a falar, né? Todas foram em um take. Cada episódio de 1 hora, às vezes um pouquinho mais de 1 hora, é feito em um take. Isso significa que a câmera começa e ela vai seguindo os personagens e vai trocando qual personagem que ela segue e nunca tem corte. Você imagina o ensaio, né? Um dos atores, que é o pai do menino, que é o Stephen Graham, ele é famoso, ele é um baita ator inglês, ele fez Snatch, que eu adoro e tal. Ele fala, a ideia foi dele, né? Então, vou falar um pouco só dessa parte técnica. A ideia foi dele lá atrás, há 2 anos e meio atrás. Ele disse que estava impressionado de ver como meninas estavam sendo esfaqueadas por meninos. E ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Ele foi até esse escritor de peças, que é o Jack Thorne, mas eles não encontravam um motivo. Tipo, o que vai ser essa história? Até que um assistente ou uma assistente de um deles, eles falam aqui, né, the assistant, então a gente não sabe se é homem ou mulher, disse, por que vocês não dão uma olhada no conceito de incel? Isso eu vou deixar pra falar depois. Então eles foram pesquisar, e aí, por causa dessa pesquisa do que eles encontraram, eles acharam o motivo e a história dessa série. E aí, o Jack Thorne escreveu, e eles ensaiaram semanas, como se ensaia peças de teatro. Então, assim, você vai a fundo, você decupa o roteiro com o escritor do lado, você sente o personagem e tal, então você fica lá naquilo mergulhado. O menino que faz o personagem principal é a primeira obra dele, primeiro trabalho dele como ator, então eles ficaram muito a fundo, ensaiaram, e depois o que eu achei bonito do jeito que ele fala, né, ele falou, depois a gente ensaia com a equipe técnica a coreografia, porque é um balé. É um balé onde todo mundo participa, você se sente único e integrado com todo mundo que normalmente está ali parado filmando, né? Mas se o câmera não está participando, se o som não está participando, se a iluminação não está participando, tudo junto, no momento em que as coisas estão acontecendo, então sim, é uma coreografia, não dá para fazer tudo num take. Então, assim, só queria dizer isso, esse preâmbulo técnico, pra gente falar do assunto também, tem um monte de outras coisas, né, Fabi? Cada episódio eles gravaram de 10 a 13 vezes, e aí eles escolhiam o take contínuo inteiro que ia ser usado. Mas imagina isso, por exemplo, no episódio da escola, que tinha um monte de extras, um monte de jovens, um monte de crianças, e o câmera não pode passar na frente, tudo, que é um negócio do balé que você falou. É muito interessante como foi feito, mas muito mais do que isso, é uma série que faz você pensar, não só como pai e mãe, não só, mas como sociedade, o que está acontecendo com os nossos garotos. Então, quando a gente fala hoje dessa sociedade, não é só a internet, mas a internet faz com que isso multiplique 10 vezes. Então, os meninos já são criados de formas a pensarem na masculinidade como uma coisa tóxica. Que é aquilo que a gente falou, a gente não está falando que os homens são tóxicos, mas que a ideia da masculinidade na nossa sociedade é tóxica. E aí, além de você já ser criado com isso, como por exemplo, no programa, no show, que ele fala, mas eu levei ele para lutar boxe, levei ele para fazer futebol, para ele na cabeça dele isso é masculinidade, tem essa coisa do, sabe? Então, desde isso, da criação da sociedade até a parte que a gente chega na internet, que o algoritmo, ele foca na juventude, ele foca nas pessoas que são mais vulneráveis,
para ganhar essas pessoas para o lado dos seus grupos. São como os coaches essas pessoas são como os coaches de masculinidade. Eles se consideram isso, e eles vendem esses cursos de masculinidade para esses jovens. E eles fazem com que essa masculinidade que eles tanto vendem, etc., seja nós somos vítimas. A sociedade, ela é feita por mulheres, as leis, as regras, quem tem o poder é a mulher, e o homem é vítima dessas mulheres. Então, você pode, como no Matrix, tomar uma pílula vermelha e acordar deste sonho e ver a realidade, que é o Red Pill, ou você pode tomar a pílula verde e continuar sonhando, achando que você manda no seu destino. Azul. Você vê, eu tô até a pílula azul. Então, eu acho que é o tal do Red Pill. Vamos tomar, vamos acordar pra gente ver que as mulheres estão acabando com o mundo. E aí, você pega um menino de 13 anos, que todo mundo fala, mas ele é lindo, ele é super bonitinho. Não importa, gente. Quem tem filho sabe que se ele tá se sentindo incomodado, ele pode ser o menino mais lindinho do mundo. Não faz diferença. Porque ele tá se sentindo inseguro. Ele não consegue pegar as meninas. Eu percebi, por exemplo, que ele é pequenininho. Ele não é um cara grande. Isso talvez faça com que as meninas não olhem pra ele. E essa vulnerabilidade, como a gente falou do incel, né? Que é o celibatário. Não, ai, meu Deus do céu. Agora eu tô tão assim. Celibato involuntário. Celibato involuntário. Ou seja, você não transa com ninguém porque ninguém quer transar com você. Sabe? É involuntário. E faz com que essa ideia seja, olha só, essas pessoas não te querem, elas estão te destruindo, porque elas são ruins, porque as mulheres são más, porque as mulheres só querem homem que é machão. E aí entra a ideia do Andrew Tate, que não vende essa ideia do celibato, não é? Ele vende peraí, mas eu vou te ajudar, sabe como é que você faz para mudar isso? Porque essas mulheres não prestam? A gente vai descobrir como fazer a mulher ser vulnerável, para que ela sirva a gente no nosso propósito sexual, custe o que custar. A gente humilha, a gente faz o que for. E aí a gente vira poderoso, porque é daí que vem o nosso poder. Então é a desumanização da mulher. Gente, falei pra cacete, vou deixar até porque isso mexeu com o Sil. Não, isso tudo que você falou é incrível, né? Porque realmente, você saiu da adolescência e você foi lá no homem adulto, no fenômeno do Red Pill. Eu estudei muito o fenômeno do Red Pill, assisti o filme, estudei muito esse fenômeno, porque eu cheguei a discutir ele em outro programa que eu tinha. E esses homens do Red Pill, eles acreditam que a culpa deles estarem, por exemplo, hoje sem emprego, ou deles não serem atraentes para as mulheres, que é esse conceito que o incel fala, que 80% das mulheres só está interessada em 20% dos homens. É um conceito criado por eles, né, na cabeça deles. Esse conceito 80-20 existe um monte de coisa, desde business até isso que vocês estão vendo, né, de comportamento, e ele não é real. Ele é simplesmente um dado, de novo, sem peer review, sem revisão dos pares para confirmar que isso seja verdade. Mas eles usam dessa informação para justamente atiçar a raiva do homem contra o que eles chamam de o feminismo, como se existisse um movimento feminista, como se fosse uma coisa do feminismo. O feminismo também é muito mais complexo que isso. Eu não vou entrar nesse aspecto agora, mas entender que meninos que estão sendo criados na cultura do incel e que estão consumindo esse conteúdo se tornam ou meninos que cometem crimes, que podem ir da gravidade do crime que esse menino comete nesse seriado, na adolescência, para outros crimes que sejam exploração de imagem de mulheres, humilhação de mulheres, agressões verbais. Tem um monte de outros crimes que não são da gravidade de um assassinato, mas que são extremamente graves também e perigosos, até crescerem normais, como se nada tivesse acontecendo, e se tornarem um homem Red Pill. Também se tornarem homens adeptos ao movimento Red Pill. Red Pill não é simplesmente um termo de, tomei a pílula e acordei. É um movimento, vocês estão vendo foto aqui, é um movimento que mostra, né, os caras levantando plaquinha e falando contra as mulheres. Então, eu acho isso super sério também. É interessante que o Jack Thorne, ele queria, quando ele criou essa série, a intenção dele, ele deixou claro, ele quer que o governo britânico passe uma lei para banir jovens de acessarem redes sociais até eles completarem 16 anos. É uma medida drástica? É uma medida extremamente complicada. Ela é possível em alguns países? Mas ela é extremamente complicada porque você aliena o jovem, você tira ele de um ambiente onde a maioria dos outros vai estar, coisas estão acontecendo, então você tira como chama isso? Sobre o mundo digital. Então é muito complicado você podar um menino, podar um adolescente. Agora, o que pode ser feito? Atrasar o acesso, então, talvez não 16, mas diminuir isso, né? Assim, talvez até 13 não possa entrar, tem que entender qual é a idade. Outra, os pais estimularem conversas mais transparentes a respeito do que se é consumido. Óbvio que tem controle parental também dentro desses aplicativos e tudo mais, então isso é importante que seja usado, que seja ativado, mas não em segredo, que tem muitos pais, a gente ouve, né, principalmente agora com esse seriado, tem muita discussão em torno, e eu cheguei a ler sobre pais que falam, eu faço isso escondido do meu filho, eu olho o celular dele, isso é errado, porque é um estímulo, o esconder de um lado é o estímulo para esconder do outro também, então a conversa transparente de por que eu tô olhando para isso, e por que você, filho, filha, deveriam conversar comigo a respeito, é muito importante, que entendam que não é pelo podar e pelo te cortar e pelo te monitorar, mas que é pelo conhecimento mais amplo que a idade dá, que a experiência dá, e que a gente possa ajudar essas crianças, né, esses jovens, encorajar a confiança, não só a confiança nos pais, mas a confiança neles mesmos, isso é super importante. Você falou, Fabi, sobre a questão da tecnologia não ser o único problema, eu concordo com você, a tecnologia é o canal, né? Mas só por causa do que você estava falando, eu acho que se for monitorar alguma coisa, não vai dar para o governo fazer com que vá mais cedo, com que não é tão simples, mas o algoritmo.
Monitora o algoritmo, muda alguma forma de como o algoritmo funciona, sabe? Focando nesses meninos, porque é feito de malícia tudo isso. Então, eu acho que tem que trabalhar com o algoritmo. E sobre os pais... Mas só antes de irem nos pais, o algoritmo, para você enforçar, né, fazer obrigar uma empresa... Eu tô boa hoje, gente, no ensino português e inglês. Para você forçar uma empresa a trabalhar o algoritmo dela, isso é colocando uma lei, e isso é o governo impondo. Né? Não, mas então, isso que eu tô falando. De alteração. Eu acho que o governo tem que focar mais no algoritmo do que na idade que vai deixar um jovem entrar, porque não tem, esse controle é muito difícil. Você pode colocar eu também acho parental, etc. As crianças sabem ir lá e tirar tudo isso. Então, é muito complicado. Eu acho que tem que existir do governo um controle, sim, mas tem que ser com o algoritmo, tem que ser com as empresas que estão usando como foco a fraqueza desses meninos, entendeu? Total. Meninas também, gente. A internet, a gente sabe que... Mas como você tá falando, agora eu vou deixar você falar, porque eu interrompi a falar, sorry, é o TDAH. Não, você não interrompeu. Não sei se ia falar o negócio dos pais, que depois também a gente pode falar que eu acho que realmente não é só a internet, né? Não é só a internet. A tecnologia, em geral, né, ela é um canal que possibilita, como você bem falou, ela amplia isso. Agora, tem um outro ponto. Eu tive que parar para pensar nisso, gente. Então, aqui, eu vou até querer ouvir a Fabi desse lado, eu tenho perguntas para ela, porque eu tive que ouvir de um ponto de quem não tem filhos. Então, eu não tenho filhos. Eu parei para olhar e falar, tá bom, como pessoas como eu, que não têm filhos, podem olhar para essa situação e até colaborar. Então, vai desde entender o papel da tecnologia, que a gente falou um pouco, como mentorias, como conversas a respeito e tal. Mas tem um aspecto que eu acho interessante, eu pesquisando e conversando com gente com famílias, entendendo como que tá a vida das mulheres, aí eu tô falando especificamente aqui nos Estados Unidos, tá? Que isso é muito forte. Existe, neste momento que a gente tá vivendo hoje no mundo, existe uma ausência da figura masculina na criação de muitos meninos. Quando eu falo ausência da figura masculina, eu não tô falando que precisa ser pai, tá? Nem o pai biológico, não é nada disso. Mas a presença de homens sérios na vida de um menino é necessária. E aí, pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um amigo, pode ser quem seja. Por quê? As mulheres estão criando, tem muita mulher, isso também, de novo, dado dos Estados Unidos. Então, prestem atenção que eu não tô falando, vão chegar e falar, no Brasil, não sei o quê. Não, eu tô falando de um dado dos Estados Unidos, porque isso é muito sério aqui. As mulheres estão cada vez mais tendo filhos independentemente, seja porque elas querem, por vontade, mas a maioria dos casos, quando a gente vê a massa, é porque os homens as abandonam e elas decidem por não abortar ou elas não podem abortar. Então, elas têm o filho, aí elas têm que manter aquela família e sustentar aquela criança. E aí elas engatam em jornadas de trabalho duplas, triplas, e a criança acaba ficando sozinha em casa. Pensa que é um menino, tá? Um menino sozinho em casa, sem uma figura paterna, porque esse pai escolheu não estar presente, ou não tem homem suficiente na vida desse menino. Nas escolas existe um índice baixíssimo de professores homens, a maioria é mulher, então realmente não tem essa figura masculina para o menino olhar. E a mãe tá ausente. Um futurista, o Scott Galloway, que eu gosto muito, eu curto as opiniões dele, ele tem uma perspectiva que eu acho muito relevante. E ele falou um negócio que eu quero ler pra vocês. Ele fala assim, os meninos, quando perdem seu modelo masculino, eles tornam-se imediatamente muito mais propensos a serem encarcerados. Muito menos propensos a se formarem no ensino médio, muito mais propensos a sofrer com o vício. No fim das contas, embora os meninos sejam fisicamente mais fortes, eles são emocional e mentalmente muito mais frágeis. E ele diz que esse é o grande problema da sociedade hoje. Eu achei essa visão super representativa do que eu vejo hoje nas minhas clientes, na sociedade que eu atendo. Eu trabalho muito com famílias, com mentoria para meninas, etc. E as meninas são muito mais cuidadas nesse sentido porque as meninas se falam. Porque as meninas têm mais figuras femininas e conversam entre si. E os meninos não, com medo da humilhação, né? Eu não sei, eu quero te ouvir, Fabi, porque você tem 2 filhas meninas. E qual é o seu contato com isso? Com meninos e a diferença e tal? Eu acho que muita coisa que você falou é correlation, né? Correlação, que fala em português. Eu acho que muita coisa que você falou é correlação. Então, por exemplo, o fato do menino não ter uma figura paternal, ou enfim, masculina na vida, ele ser encarcerado mais vezes, ou ele não terminar a escola, tem muito mais a ver com o fato de ser uma mãe solteira, que tem que trabalhar, que não tem dinheiro o suficiente, que não tá ganhando, do que eu acho de não ter um homem na vida. Eu acho que tudo isso tem muito mais... Não é pesquisa. Esse é dado de pesquisa. Mas o dado da pesquisa é a correlação, que é a pessoa que não tem essa figura tem esse comportamento. Para mim, isso é porque a correlação não é a causa, entendeu? Então, assim, a correlação é a pessoa que não tem o pai, sim. Muitas vezes ele tem esse comportamento. Talvez não seja porque o pai é uma figura masculina, e sim porque é uma mãe solteira cuidando de uma criança. Então, são as duas coisas. É a mãe solteira, mas não é dinheiro, por exemplo. Não é falta de dinheiro. Isso em todas as... apoio, é falta de mil coisas. Mas eu acho que, muitas vezes, a gente falar da presença do pai não é complicado, porque tem pais que vão ser muito mais tóxicos, tem pais que vão estar... Tudo isso depende de um mundo de coisas, entendeu? Por isso que eu digo que é mais uma correlação do que uma causa. Na minha opinião... É pai, né? É figura masculina. Figura masculina, mas a figura masculina seja pai, avô, tio, mas como a gente fala da presença, de estar para a escola, não sei o que seja um exemplo, eu acho que a gente precisa, sim, de figuras e representações tanto masculinas quanto femininas. Acho que é importante a gente entender como que é tratar o próximo, isso eles falam na série, eles perguntam para ele, o seu pai tem outras amigas mulheres? E ele acha assim, não, mas meu pai não trai minha mãe. Não é essa a pergunta, né? A pergunta é se ele tem relacionamento com mulheres que não sejam só a esposa ou a filha, no geral, porque a gente precisa ver como as pessoas interagem, as pessoas que a gente ama, que a gente respeita, interagem com pessoas de outro sexo, de outro gênero. Acho importante, mas eu acho que aqui, para mim, mais importante a questão da visão do menino, na questão de menino,
masculinidade tóxica, que muitos pais, professores, eles mostram muito isso nesse programa. Por exemplo, o policial, o filho dele, ele tá sendo zoado na escola, tá sendo bullied, e aí o policial entra lá, uma menina fala, ele não pegou, né, o seu queixo durão, quer dizer, a masculinidade do pai é muito diferente da do filho, e o filho não consegue ter essa conexão com esse pai, até ele fazer esse esforço extra para ter essa conexão. Você vê que todas as pessoas que são mostradas no programa têm algum tipo de todos os homens, principalmente, tem algum tipo de masculinidade tóxica. Então, assim, os meninos tratam mal a professora, mas com o professor eles são um pouco diferentes, ele mesmo trata diferente a psicóloga que a mulher do que os policiais homens. Então, eu acho, tudo isso para mostrar que a gente tem que não só pensar em ter presença masculina na vida do menino, mas também o que a gente pensa de masculinidade nas pessoas que estão à nossa volta, inclusive mulheres. Então, super bom esse ponto, mas eu não li como você leu. A maneira como eu enxerguei isso não foi nem que ficou clara a masculinidade tóxica dos homens. Ficou claro que as figuras masculinas que você apontou, né? Então, o policial, que também é pai de um menino, o pai do menino, outros homens que aparecem, todos eles têm essa coisa masculina que a gente olha e fala, nossa, é másculo, é forte, ele responde, ele tem alguma agressividade quando precisa, etc. Mas para mim o que mostrou em comum entre eles, por exemplo, principalmente o policial e o pai do menino, é a ausência. É justamente o que eu acabei de falar, que não é o fato do pai do menino e o policial serem tóxicos, é o fato de eles estarem ausentes da vida dos filhos. Então quando o filho do policial faz a conexão com ele, fica claro que o menino fala assim, não sabe de nada, porque a gente não conversa, a gente não tem conexão. E aí tem uma redenção ali mais pro fim, o pai falando, vamos sair, vamos conversar, quero ficar junto. Para mim, o pedido de desculpa do pai do menino principal é por isso. Não é assim, porque eu fui um mau exemplo, porque eu fui tóxico. Então, ele não estava presente. Nessa conversa que ele tem com a mãe logo antes, ele fala que estava presente. Levei ele para jogar boxe, levei ele para fazer futebol. Mas ele viu que não estava. Ela falou, você podia ter feito melhor. Mas o feito melhor, na minha opinião, no caso dele, no caso policial, eu concordo com você. No caso do pai de Jamie, eu acho que era aceitar um menino do jeito que ele era e não forçar aquilo que a gente acredita ser masculinidade. O Red Pills, eles pegam exatamente nisso. A ideia da masculinidade ser violenta, ser assertiva. Mas ele não força. Onde você viu que o pai forçava o menino a ser violento? Não forçava a ser violento. Ele forçava. A questão nem o pai, nem o policial, eles também são vítimas disso tudo. Eles não são ruins, aliás, muito pelo contrário. O pai, todos eles. A questão é uma coisa muito mais no fundo, que é aquilo que a gente age sem até saber. Então, assim, quando ele fala, o Jamie fala que o pai olhava pro lado quando ele errava no futebol, significa que o pai tinha vergonha na cabeça dele da falta de masculinidade dele. Porque na cabeça dessas crianças e na cabeça desses pais, na cabeça da sociedade em geral, a masculinidade é isso. Só que esse tipo de masculinidade, que pode existir ou não, enfim, cada pessoa é como é, a gente tem que quebrar isso para ajudar os meninos, porque isso prejudica meninos, prejudica homens, prejudica toda a sociedade. Então, quando a gente fala de feminismo, etc., eu amo homem, gente, sou casada com um, adoro, já namorei um, adoro um homem, mas eu não gosto da masculinidade tóxica, que fere também os homens, que é essa ideia de que o homem tem que ter um tipo de atitude de ganha-pão, a pressão do homem de ganhar o dinheiro, de ter poder, de ter... Isso tudo é ruim para todo mundo. Total. São estereótipos, né? Então, eu acho que isso que você está falando, eu enxergo como a quebra do estereótipo, a quebra da idealização do que é uma figura masculina e uma figura feminina. Então, a figura masculina é essa que é infalível, que é forte, que não erra no jogo, que tudo que um homem tem que fazer, ela faz. E a figura feminina, o estereótipo da figura feminina é essa, que é vulnerável, que está à disposição do homem. E essa composição desses dois, que é o discurso Red Pill, exatamente, isso tem que quebrar, porque isso não é real. Então, eu volto a dizer que eu acho interessante a questão da figura masculina, mas justamente desde que a masculinidade, do jeito que está sendo vendida por essas culturas underground e essas culturas tóxicas em geral, seja quebrada. Não é esse o conceito. O conceito está quebrado. E não é aquela pessoa falar, então a mulher não quer mais receber flores, a mulher não quer mais que abra a porta da casa. Gente, não é isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver com gentileza, tem a ver com uma coisa muito mais profunda, sabe? Então a gente tem que parar de olhar como inimigo essa palavra, falar sobre feminismo, falar sobre masculinidade tóxica, não é inimigo. Vamos pensar como a gente pode fazer isso melhor para a sociedade. Se você tem um filho que é mais sensível, que gosta mais de arte, você vai forçar ele a uma masculinidade tóxica pra quê? Entendeu? Deixa o menino se encontrar. Não tem nada a ver nem com sexualidade, gente, nem com nada. Tem a ver com saúde mental. Então é uma coisa assim, né, no programa, né, no Adolescência, a menina e o menino são vítimas, né? Porque ela começa a ser zoada, começa a passar por um monte de coisa, porque aparece uma foto dela nua. Os meninos começam a mandar a foto dela, ou seja, ela é vítima nesse sentido. E ele quer usar, que é uma coisa que os éticos usam muito, da vulnerabilidade dela para ele conseguir sexo. Então ele fala, tipo, olha, eu achei que como ela ia estar já agora toda quebrada, porque todo mundo tava falando mal, que ela não tem peito, que mostrou pelada, não sei o quê, que ela ia dormir comigo. E a revolta dele, para ele matar ela, não é porque ele foi bullied. Não. Porque ele foi rejeitado. O medo dos meninos, a rejeição. Então, nisso tudo, os dois foram vítimas, de certa forma, da ideia da masculinidade tóxica, dele se sentir pequeno, se sentir sem valor por ter sido rejeitado por uma mulher, e ela não ter valor e ser tratada como sem valor por ter sido sexualizada, entendeu? Então, acho que tudo isso a gente tem que, como sociedade, a gente tem que quebrar. Enquanto esses meninos estiverem batendo palma para Andrew Tate e esse pessoal aí, e no Brasil tem muitos, tá nome, enquanto nós deixarmos os nossos meninos ficar batendo palma, achar bonitinho, seguir e falar, a gente vai estar criando meninos como Jamie. Exatamente. Esse conceito de incel, a base dele não é o menino ter raiva da mulher e sair sendo agressivo com a menina. A base dele é tornar a menina vulnerável, como você falou, né? E isso você faz como quando você tá numa escola?
o máximo de exposição possível. É o máximo de exposição possível. Tudo que você puder fazer para essa menina ser exposta e cair na boca do povo, sabe esse termo que a gente tinha na nossa juventude? Caiu na boca do povo, a menina é mal falada. É isso. É um conceito velho que já existe há muito tempo e que está sendo naturalizado por esses meninos pela raiva, por eles acreditarem numa coisa que, gente, nem se aplica, né, na verdade, porque para mim o episódio... Óbvio que o quarto episódio é lindo, mas o terceiro episódio da conversa do menino com a psicóloga, ele diz tanto, né? Porque o desespero dele pra ser gostado pela psicóloga é enorme. Ele fica, mas você não gosta de mim? Mas você começa a ver dor subindo nele. Tipo, é mais uma mulher que não gosta de mim, uma mulher que eu acho bonita. Porque ele fala, eu sou feio, você é bonita. Você Ele é tentou pegar ali também na violência, né? E aí ele fica agressivo. O retorno dele é agressivo, porque primeiro ele tenta, vamos ver se ela gosta de mim. Se ela gostar dele, a violência vai vir mais tarde só, com esnobando, etc. Mas se ela não gosta dele, a violência vem na hora. E a gente viu isso acontecer. Então é um episódio magnífico que mostra essa disfuncionalidade de uma criança que não tá nem preparada pra lidar com essas coisas que ela ouve. É o que ela fala, mas quem disse que você, tipo, por quê? Por que você se importa em ser gostado, em ser bonito, em ser popular, né? E pra essas crianças metem isso na cabeça delas, que se elas não forem, elas estão dentro de elas estão fadadas a morrerem virgens, elas são fadadas a não terem ninguém. É muito forte isso. Eu vou botar uma coisa que você falou sobre a imagem masculina. Que talvez, quando você não tem alguém próximo e que queira o seu bem, que tem essa imagem, você está mais vulnerável a um cara de 40, 50 anos, esses caras bem mais velhos que conseguem manipular um jovem, te fisgarem na internet. Né? É isso mesmo. Então, eu acho que tem isso também, nesse ponto você tem razão. Então, assim, esses caras que a gente bate palma, porque a gente acha que eles estão ensinando meninos a serem homens, estão ensinando meninos a serem criminosos, a serem desrespeitosos, a serem infelizes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como pai, como mãe, pra gente balancear isso em casa, ter essa conversa abertamente, falar sobre mulheres, a gente prestar atenção se a gente não tá repetindo aquilo que a gente acredita que é masculinidade, mas que pode, de certa forma, fazer com que o seu filho se sinta fora disso. Então, assim, será que eu não sou masculino? Será que eu tenho que ser mais assertivo? O homem não chora, né? Não chora que menino, não chora que você tá menininha. Isso, gente. Então, assim, a gente tem, sim, como sociedade, o nosso papel. O governo tem o papel deles, as escolas têm o papel deles. Então, assim, acho que tirar o celular na escola, que é uma coisa que está acontecendo agora, é uma ótima ideia. Fazer com que o aluno esteja ali para aprender. A responsabilidade da escola é importante, mas não é única. Então, os pais têm que educar. Mas também não dá para culpar só pai e mãe. Somos todos vítimas de tudo isso da sociedade. Então, o governo tem que mexer no negócio de algoritmo. E eu acho que eu gostaria muito, muito, e até eu queria falar, para no próximo programa a gente voltar a esse assunto, com um pai de menino, para ver a perspectiva de um pai de menino, uma mãe de menino. Então, eu gostaria de saber um pouco a perspectiva do outro lado, porque eu sou mãe de menino. Mas aqui em casa a gente fala abertamente sobre todos esses assuntos e tenta quebrar estereótipos, né? Mas é difícil. Foi como mãe, foi assim um soco no estômago. A gente não tá dando spoiler não, viu? Porque é bem claro de que não é um mistério, não é uma série de mistérios. Não é. É para comportamento mesmo. Também gostaria de ouvir pais de meninos junto aqui para conversar, mas eu quero te fazer uma pergunta também que me veio em mente agora. Porque a história como a gente contou aqui e como é muito óbvia, as crianças são muito vítimas de tudo isso que está acontecendo. Principalmente porque, sim, tem muita manipulação adulta colocando ideias na cabeça, plantando, né? Nessas crianças, aliciando e tal. Agora, vamos pensar que talvez tenha um outro lado complementar, porque, de novo, takes a village, a gente usa esse termo, né? Não é uma coisa que vai fazer a criança destrambelhar. São muitas. Uma das coisas que me passa pela cabeça é o falar não. Você acha que as crianças de hoje, Fabi, deveriam ouvir mais não? Porque a gente, eu pelo menos, eu sei quantos nãos eu ouvi na vida dos meus pais. Desde a infância até a adolescência, até quase vida adulta mesmo, assim, não, você não vai fazer, você não vai fazer isso, você não vai olhar aquilo, você não vai se vestir assim, não vai. Escutei muito isso. Eu sei que a educação mudou muito hoje, mas, de novo, eu não tenho filhos para saber qual é o limite disso. Eu tenho a sensação que se fala muito menos não para as crianças hoje, e você? Sim, mas tem que ter um balanço também. Eu acho que não pode voltar como era antes, que era uma coisa hierarquia, né? Mas também não pode ser uma coisa permissiva. Eu acho que depende da criança que você tem. Porque tem crianças que você tem uma conversa e a criança vai aprender muito mais com uma conversa do que com uma ameaça. Então, não é ameaça. Eu falei falar não disse ameaça. Não, enfim. Vai dizer, por exemplo, não, filha, você não vai viajar hoje, você não vai viajar com esse amiguinho, porque isso, aquilo. Você explicar, mas dizer não. É isso que eu quero dizer. Eu acho que as pessoas, às vezes, têm medo de falar não para os filhos. Eu acredito, por exemplo, nessa coisa de ser positivo, de ser uma mãe, um pai com hoje tá demais. Parentalidade positiva, chama, não sei. Porém, com limites. Então as pessoas confundem isso com, então vou deixar de dizer sim pra tudo. Você dizer sim pra tudo, seu filho vai morrer, porque é a mesma coisa que você falar pra um neném, então sim, vai lá atravessar a rua, entendeu? Não você precisa ter os limites. Mas é como você impõe os limites, com conversa, com respeito, até a página 2, aonde você às vezes vai ter que ser um pouco mais forte. Mas mesmo quando você é mais firme, existem maneiras de ser firme sem desrespeitar seus filhos. Então, eu acredito nisso. Mas é complicado, porque a sociedade em geral ficou num momento em que a gente meio que abandonou as crianças, porque é muito mais fácil a gente largar a criança para a escola cuidar, a gente largar a criança para a TV, para a internet cuidar, nós estamos cansados, nós estamos exaustos, a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que ficou mais fácil falar sim por causa disso.
A gente tem que voltar ao... Tem um sim de culpa também, né? Tô ausente, então deixa fazer o que quer, não sei. Mas são achismos meus. Eu tenho a sensação que as crianças hoje ouvem menos não. Eu acho que você tá certo nisso, sim. Precisa ter um pouco mais firmeza e menos medo de falar não para os seus filhos. Isso, limites. Como você falou, limites. E tudo pode ser feito deve ser feito com muito respeito e conversa, né? Eu nunca ouvi não dos meus pais, do tipo, não. Tem argumentos, inclusive, que as crianças estão ficando cada vez mais inteligentes, parece que elas contra-argumentam muito rapidamente com 3 anos de idade. Mas eu acho não importante, até porque quando a gente cresce e cai no mundo, a gente escuta muito não. Então, eu quero um aumento. Não. Eu quero ser promovido. Não vai. Né? E aí você não escuta não na sua infância, como que você age quando você escuta depois? Dá tilt, né? Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que mostrar para a criança que também o mundo não tá ali para servir ela, né? E ninguém tá ali para servir ela. Então você vai ouvir não em casa, você vai ouvir não fora de casa, e você vai respeitar mesmo que você discorde, porque a gente vive numa sociedade. Eu acho que é isso, voltar a lembrar que a gente vive em sociedade e que o respeito da sociedade, os limites são extremamente importantes. Isso. Ai, gente, dá pra ficar. Vieram 5 perguntas agora na minha cabeça, Fabi. Eu vou parar. Assim, assistam a série. Mas agora, antes de assistir a série, vocês têm que ver o quadro Batendo Perna com Pietra Parker e a sua propaganda de Havaianas. Foi bom, né? Foi ótimo. Havaianas. Havinas. Rihanna. Roda. Oi, gente, Pietra Parker aqui para mais uma missão. Estou aqui na Washington Square Park. Eu vou conversar com essas pessoas aqui para ver se elas conseguem pronunciar a marca Havaianas, que está dando um rebuliço. Quem contratou o Gigi Hadid para ser a embaixadora global da marca, mas no meio da propaganda ela não soube pronunciar a marca Havaianas. Ela falou Havina, Rivana, tudo, menos Havaiana. Então, eu quero saber se isso é uma questão de linguagem mesmo, das pessoas não conseguirem pronunciar Havaianas, ou é a galera da internet que tá louca, ou eu que mesmo não sei nada de marketing. Vamos comigo, vamos ver se esse pessoal sabe falar e se a Gigi Hadid também foi a escolha ideal para ser essa representante global da marca. Vem comigo! Ok, how do you read this name? Okay. Havaianas? Perfect. Really? First one, I got it! I'll say it. So now I'm gonna show you something just so you can recognize it as I'm speaking. No, I don't think so. Don't do a Mariah Carey with me, okay? I do. She just went Agonda, right? Yes, they're another yes. I want to say like Adriana Lima. Right. Yes. What's her name? I don't. What do you know about her? Yeah, you? Adriana Lima. Amazing, yes. I don't know. Adriana Lima. Can't say that again. Okay. No, I don't know. Right. Bieber. Yeah. Haley Bieber. Yeah, Haley Bieber. That's Gigi Hadid. No, that's Haley Bieber. Yes. That's Haley Bieber. Who is she? Yes. Oh, I can't remember her name. Do you know her? Vaguely, she looks very familiar. Is she an actress? She's an actress. Okay. I don't remember. Okay, no problem. Oh, I think so. No. Soccer player. No, bullshit. That's Anita. Oh, yeah. Okay. Okay. Yeah, she's not reaching yet. Yes, I do. Yes, that's Giselle. Yes. Who's this? Gigi. Gigi? That's Gigi. Yes. Right, yeah. I feel like I do, but Oh, look closer. Okay. The last one. that's you? Yeah! Recognize me. She's gorgeous. That's I know, right? you bitch. That was fast. Yes. I want to get interviewed. Oh my God! You just entered in the middle of the camera. I want to get interviewed. Girl. I can't get interviewed? Ooh. Not now. I'm gonna... Crackhead Barney and friends. Yeah.
Bom, eu vou ficando por aqui, mas deu pra ver que quase ninguém conseguiu pronunciar o nome correto da marca. Agora, Gigi Hadid foi unanimidade. Acho que todo mundo conseguiu saber quem era ela. Agora, gente, que dor descobrir que Gisele Bündchen, querida, acabou pra você. Ninguém reconheceu a Gisele Bündchen aqui. Não, teve uma ou duas pessoas que sim. A Anitta, ninguém reconheceu. Agora, Pietra Parker, a galera reconheceu. Então eu acho que a pessoa ideal pra representar essa marca seria eu, hein? Não quero falar nada não. Mas eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Pietra maravilhosa, totalmente reconhecida, Pietra, gente. Pietra arrasa. Arrasa. Até celebridade, pseudo-celebridade americana que vem querer ser entrevistada pela Pietra. Muito bem, Pietra. Ela tá muito chique. E agora tá na hora do nosso quadro, Hora da Verdade. Temos corações peludos. Fabi, eu acho que você tem uma novidade de coração peludo pra gente aí que eu quero saber. Você é do coração peludo. Vou contar pra vocês que pela primeira vez eu fui lá no Twitter. Pode falar Twitter? Pode, porque chama X, mas tá tudo bem. Eu fui lá no Twitter X e fiz uma promoção daquelas que pagam. Vamos fazer um boost. Falei, eu tô cantando bem aquela cena, eu e a Sil cantando na boquinha da garrafa, né? In the Little Mouse at the Bottom. E aí falei, que legal, divertido, vou fazer, nunca fiz um promo. Cara, foi pra uma galera. E teve um pessoal que adorou, e teve um pessoal, que é isso que tá na minha TL? Que é isso que eu tô vendo? Que loucura, essas mulheres são loucas, sem entender absolutamente nada. Então, pra essas pessoas, eu queria dizer, vem pro programa. Ô, Fabi, chamaram a gente de, tipo, essas véia louca? Teve alguém falando assim ou não? Véia não, mas de louca chamaram, de cafona, de... umas coisinhas até educados. Ninguém foi mal educado? Não, você sabe que eu tenho uma pessoa, eu gostei, porque foi falar mal, mas deu repost. Eu falei, é isso aí. Fala mal, dá um repost. Põe aí pro povo ver, entendeu? Tá ótimo pra mim. Mostra do que tá falando mal, né? Eu gosto disso também. Eu tenho um monte de coração quentinho, porque as pessoas adoraram o nosso episódio anterior. Aparentemente, assim, tudo que a gente fez, falou, não falou, errou, derrubou, tudo foi bem recebido, porque falaram, nossa, elas se divertiram de verdade. E é fato, eu adorei fazer aquele episódio, acho que a gente tem que ter mais desses e parecidos, assim, diferentes, né? Que não são dentro de estúdio. Caiu alguma coisa aqui muito importante, uma pulseira. Caiu uma pulseira, vocês ouviram o barulho de uma pulseira. Faço até uma questão aqui, por que a gente não faz uns assim, com convidados? A gente é mais legal ainda. Na minha cozinha, chama convidado, já vou montar uma ideia já de alguém. Coloca aqui quem vocês querem ver para convidar e a gente já convida para nossa cozinha. Boa. Agora, eu também queria reclamar, já que a gente está falando de coração peludo, tem uma coisa que eu acho que a gente pode incorporar nessa sessão, reclamação nossa. É meu coração peludo. Meu coração anda muito peludo com as estações aqui. A gente teve um inverno tão rigoroso e o frio não passa. Então, teve aquela ameaça, né, de primavera que você viu lá, que a gente falou no nosso programa. A gente falou aqui no outro episódio. E agora voltou, tá cinza, a paisagem tá de outono aqui. Hoje, quando eu acordei, eu vi uma cena muito engraçada, porque tem umas árvores bem altas no fundo do meu quintal, bem altas mesmo. Eu brinco, nossa, elas têm 100 metros de altura, elas são muito altas. E aí eu vi um esquilinho subindo, e ele chegou lá em cima. E aí ele parou e praticamente ele fez assim, ó, tipo, cadê a primavera? Eu só tô vendo o outono aqui. Não, ele olhou e desceu assim, falou, gente, ainda não chegou, não tá chegando, não tá verde, tá os galinhos tudo assim ainda. O que tá acontecendo? Mas tá chegando porque eu vejo meu cachorro, que é aquela coisa, né, um cachorro de apartamento, está com alergia. Quando começa a vir lá de longe o pólen, ele fica com alergia. Então tá chegando, calma, assim. Nova York é muito isso, né? Mas aqui também, né? Óbvio, estão polinizando e tal, mas eu não tô sentindo no mato ainda tanto. Acho que em Nova York a gente sente mais rápido. Não sei. O Hunter, ele é o meu termômetro da primavera. Quando ele tá com alergia, primavera chegando. E você vai reclamar de alguma coisa que você reclamou, né, Fabi? Que eu sei. Eu tô reclamando pra caramba. Eu reclamo mesmo, eu reclamo de tudo. Reclamo do calor, reclamo do frio, reclamo disso, reclamo daquilo. Mas acho que como eu cheguei de viagem, eu não tô tão reclamona. Posso reclamar só mesmo do time? Vamos jogar bem, time, vamos arrasar. De resto, tô tranquilíssima. Daqui a pouco eu volto a reclamar, mas neste momento, quero mais dizer que vamos ver. Posso reclamar?
Vou reclamar. Ah, eu sabia, eu tava esperando, eu só tava assim. Vou reclamar que esse Big Brother tá complicado, eu já tinha abandonado ele, mas pelo que eu tenho visto nos comentários, tá difícil, e Por o quê? pessoal tá abrindo mão total. Porque as torcidas organizadas muitas vezes fazem com que o favorito do pessoal do sofá saia mais cedo, ou acaba tirando a parte do entretenimento. Sabe? Então você deixa quem você gosta, mas você tira aquela pessoa que traz o drama, sabe? Ah, Então, pelo que eu tenho lido, porque eu não estou vendo dessa vez, tá acontecendo muito isso. Eles estão tirando e tá ficando cada vez mais boring. mas aí isso tem a ver com o voto popular que tá tirando quem não gosta, apesar da pessoa ser boa de dinâmica ali, ou tem a ver com um casting mal feito? Não sei, viu? Nesse caso, como eu não assisti, pode ter sido um pouco dos dois, pelo que eu vi de algumas pessoas. Mas realmente não sei. Mas eu acho que tá na hora, porque eu adoro essa ideia Big Brother, porque é uma coisa muito antropológica que eu amo, né? Ficar vendo pessoas. Mas tá na hora de dar uma super reformulada e a gente fazer alguma surpresa no Big Brother do ano que vem, que seja totalmente diferente, para que os participantes não tenham expectativa de se eu agir assim, eu vou ter fama assim. Se eu fizer isso, não. Uma mudança total para que eles venham surpresos. Contexto também cria Big Brother. Olha, terminando com outro coração quentinho, porque eu acho que vale a gente falar disso aqui, Fabi. Adoraram as nossas expressões e teve gente me mandando mais expressões tipo, just doesn't forget the head because it's attached to the neck. Ou, sei lá, é um monte de expressão engraçada que eu nunca lembro na hora, mas durante o dia eu fico lembrando de todas elas. Eu acho que vocês deviam contar aqui pra gente que outras expressões vocês queriam ouvir e a gente faz um especial expressões, Fabi, até dando o nome de vocês. A gente fala, essa é pra fulana. Tarará. A gente vai ler o seu comentário, vai fazer a tradução tabajara. Pra quem é da minha época sabe. Tabajara. Traduções tabajara. E a gente vai ler o nome de vocês, vai falar e você vai participar aqui com a gente também. Eu me sinto no Djalma Lee Jorge ele show fazendo essas coisas. Mina. A gente tem que também fazer virunduns, como canta a música errado. Exato. Então, pessoal, manda a música que a gente faz a tradução. A gente canta errado. É isso, gente. Olha, não esqueçam de se inscrever, gostar, curtir, mandar para os amigos, fazer tudo que tem que fazer aí para o negócio, entendeu? Porque a gente conta com vocês. E a gente quer cada vez mais a participação de vocês. É isso aí. E assistam Adolescência. Beijo!